Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas sobre a vida de vocês, servos do Senhor. Eu gostaria de chamar a sua atenção para você acompanhar na sua Bíblia a leitura de Êxodo, capítulo 3. Não vou ler todo o texto porque é longo, mas abra sua Bíblia e nós vamos falar um pouquinho a respeito do chamado que Deus fez a Moisés. Mas antes quero dizer que Êxodo quer dizer saída. E este livro trata do acontecimento mais importante da história do povo de Israel, que foi a saída deles da escravidão no Egito. Êxodo capítulo 1, versos 5 a 14, relata o começo da escravidão. Depois, Êxodo capítulo 1, verso 22, diz que todos os meninos seriam jogados no rio Nilo. Êxodo capítulo 2, de 1 a 10, fala sobre o nascimento e a educação de Moisés. E Êxodo capítulo 2, versos 24 e 25, diz que Deus ouviu o gemido do seu povo. Está aqui no capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Quero destacar duas coisas importantes para a nossa edificação. Primeiro, quero falar um pouco sobre a chamada de Moisés. Capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 12, nós encontramos o relato de quando Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Nesse momento em que Deus fala com Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Estava ali somente ele, isto é, Moisés, e as ovelhas. Podemos pensar que Moisés estava sós com Deus. E diante dessa situação de Moisés, que o texto sagrado nos relata, a gente deve pensar seriamente o quanto é importante estarmos a sós com Deus. Às vezes nos preocupamos muito em nos reunirmos com outras pessoas, em estarmos sempre no meio de muita gente, mas o ideal para a nossa vida cristã é encontrarmos sempre momentos, tempo para estarmos a sós com Deus. E foi nessa condição que Deus falou com Moisés, e falou no meio de uma sarça ardente, quer dizer, algo muito maravilhoso que Moisés viveu nesse momento do seu a sós com Deus. Então, quero convocar os irmãos para se dedicarem mais a terem tempo, ou melhor, a buscarem tempo para ficarem a sós com Deus, orando, confessando os pecados e glorificando a Deus, porque o Senhor Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, a divina dos nossos lábios. Mas a segunda coisa que eu quero comentar é que Moisés, quando foi chamado por Deus, ele se achou incapaz. Ele achava que não tinha condição de fazer aquilo que Deus estava desejando que ele fizesse. Ele preocupava-se desnecessariamente. Quer dizer, na verdade, essa preocupação de Moisés era
desnecessárias. Mas ele citou vários motivos pelos quais ele seria incapaz de realizar aquela tarefa que Deus havia lhe dado. Capítulo 3, versículo 11 de Êxodo, está escrito assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Depois, no verso de número 13, então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o teu nome? Que lhes direi? Depois Moisés ainda disse para Deus que as pessoas não creriam nele. E no capítulo 4, no versículo 11, está escrito assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Depois, no capítulo 4, versículo 10, Moisés ainda dá mais uma desculpa para o Senhor Deus, dizendo assim: Disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Capítulo 6, versículo número 30, Moisés ainda diz para o Senhor Deus: Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Sabe, meus amados irmãos, quando Deus nos convoca para uma missão, Ele sempre nos capacita. Exatamente por isso que o Senhor enviou o seu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos dá poder, é aquele que nos capacita para realizar a obra. Por isso, nesse texto que estamos considerando sobre o chamado de Moisés, nós devemos refletir, pensar seriamente que Deus nos deu a salvação através de seu Filho Jesus, e na salvação Ele nos chamou para servi-lo, porque a salvação não é apenas para a gente aceitar Jesus para um dia ir para o céu, mas é também para que todo o tempo que Deus tiver para nós aqui neste mundo, ou melhor, todo o tempo que Deus nos der aqui neste mundo, sempre devemos nos colocar à disposição de Deus para servi-lo. E fazer isso com a certeza de que você não é incapaz. Nenhuma pessoa que aceita o chamado de Deus é incapaz, porque Deus prepara. E assim, capítulo 3, versículos 7 e 8 de Êxodo, nós vamos ler. Nos diz assim: E diz o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Então o Senhor Deus capacitou Moisés. Deus deu a Moisés aquilo que ele necessitava. E o propósito de Deus era utilizar Moisés para abençoar o seu povo, o povo de Israel, tirando-os da escravidão do Egito. E Deus então decidiu ajudá-los. E diz o verso 8: Desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra
a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Se nos colocarmos à disposição de Deus, Deus vai nos ajudar. E Deus quer nos usar para que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Então, meus queridos irmãos, esta é a palavra de Deus para nós. E precisamos nos apropriar desta palavra, crendo que o Senhor nosso Deus é aquele que cuida sempre do seu povo. E a missão que Ele nos deu será cumprida, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, mesmo que nós não tenhamos a capacidade que devíamos ter, mas Deus nos capacita e nos dá a condição de realizar a sua obra de uma maneira extraordinária, porque Deus, Ele tem todo o poder e Ele decidiu nos usar, sendo nós assim como somos, pecadores, fracos, tão falhos, mas de nossa infinita misericórdia, deseja nos usar e nos usar para a honra e para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Amém.